Buenos hermanos, hermanas e hermenes, estamos aqui no nosso curso então, Magia e Moral, um estudo sobre a estrutura de dominação e dos bens espirituais do yoga. Vamos tentar, nós estamos no momento já, dar uma destrinchada neste próprio enunciado. Entre a magia e a moral, 2 pontos, um estudo sobre a estrutura de dominação de bens espirituais do yoga ou yogicos. Entre a magia e a moral, você já sabe agora, eu acho que já falei bastante. Entre magos e feiticeiras e sacerdotes e sacerdotisas. Um estudo sobre as estruturas de dominação de quem? Dos magos e feiticeiras e dos sacerdotes e sacerdotisas na dominação de quem detém o poder dos bens espirituais do yoga. Quais são os bens espirituais do yoga? São muitos, né? Entre os magos e feiticeiras, basicamente oráculos, proteções, terapias e são esses 3, eu acho, que a gente pode pensar, porque aí muitas das práticas profiláticas do yoga têm cunho mágico, né? Os oráculos, pouco ainda pensado entre os professores de yoga, mas ainda existe. Oráculo desde os mais óbvios, tipo Lemão, astrologia, o mais conhecido entre nós, entre os magos e feiticeiras do yoga. Mas também na leitura do seu corpo sobre o passado que você teve, sabe assim? Ou situação atual em que você vive. Então a pessoa vai avaliar, seu nível de estresse está muito alto, então o lugar onde você está te levando então para condições malfazejas ou nefastas. E quais são os bens espirituais sacerdotais? Lembra que são compensadores com fins a coisas do sobrenatural, maiores, que não dá para ser verificada de forma imediata, né, a curto prazo. Então são promessa moksha, kaivalya, plenitude, versão melhor de você mesmo, a melhor versão de mim mesmo, bem-estar geral, um estado de espécie de homeostase divina, onde o mal, o estresse não mais o acometa. Então, nós estamos aqui pensando em que o yoga já é uma organização estabelecida, vem comigo, num campo social do yoga. Qual é o campo social de atuação dos yogis e yoginis do Brasil? É o acadêmico? Não, é mais fácil nós pensarmos de yogis e yoginis tomando parte de alguns estudos acadêmicos, científicos do campo da ciência para levar para o campo dele. É um campo jurídico? Não. É um campo biomédico, já que nós estamos no SUS. Você pode até pensar que transita por ali, né, com as PICs. Mas é muito mais do campo espiritual. É muito mais. A gente não compete com médicos, professores de yoga. É mais fácil nós vermos a competição acontecendo. Eu não gosto de competição. O que você acha, o que você gosta, não tem a menor relevância para o macro, né? Para esse universo social onde nós vivemos, né? Não é porque você tem uma definição de yoga que é essa que a sociedade enxerga, certo? Eles transitam então muito mais no campo da espiritualidade. Para não falar religioso, para você não ficar chateado comigo, vou ter que explicar que religião não está ligada a uma instituição religiosa. Mas o yoga já é uma organização.
Ah, mas sempre foi. Não. O yoga antes do século XIX, ele não era uma organização. Ele era... Tem um negócio no meu cabelo, né? Ele era um darshana. Podemos pensar numa instituição dentro do hinduísmo, que é essa uma organização religiosa gigante. E que há várias instituições. Os 6 darshanas são mais clássicos nossos. Eu não estou entendendo, professor. A organização religiosa cristã, grosso modo, possui, dentre várias instituições, 2 grandes instituições. A instituição religiosa católica e as suas denominações, subdenominações. E a instituição religiosa protestante e, cara, as suas denominações, de Valdomiro a Edir Macedo a outros, presbiterianos, não sei o quê. Então o yoga, ele desvinculou-se do hinduísmo no final do século XIX para o XX, quando ele foi exportado para outros lugares. Que outros lugares? América Latina, por exemplo, que não tem sacerdotes hinduístas, não tinham, ainda não tem com dominância, regendo o que pode e o que não pode da sua organização importada para cá. Ao contrário do budismo, não foram os japoneses que trouxeram para cá, por exemplo, chineses. Na América Latina foram europeus, né? Tirando um chileno. No curso de História do Yoga, isso tem melhor, na História do Yoga na América Latina. Então você começa a perceber que há uma orbitação de agentes, de personagens, conceitos. E nós estamos tratando de 2, sacerdotes e magos. Há também os místicos e há também os profetas e, claro, os leigos que orbitam desse. Leigos, devotos e leigos, clientes. Clientes aos magos e os devotos aos sacerdotes. Então, os sacerdotes são especialistas espirituais ou religiosos que comandam a organização religiosa e suas várias instituições. A Iyengar Yoga é uma instituição espiritual yógica. Tá? Se quiser tirar o espiritual, você tira. Põe instituição yógica, vai, pra você não ficar nervoso. Patabi Joyce é uma outra instituição. Krishnamacharya é uma outra instituição. Yoga Terapia de Hermógenes é outra instituição. Swastika é outra instituição, que agora virou para Método de Rose. Caminho do Coração, do Wake and Love, lá do Prem Baba, outra instituição. Então, tomou um baque dentro da organização religiosa, tomou um baque, mas está tentando se reorganizar. Eu quero que você agora tenha uma pequena visão do que eu estou tentando mostrar. O yoga não está solto aí, tipo... Não, tem toda uma organização. Há uma estrutura, mesmo que invisível, mesmo que nebulosa para você, organizando todo mundo. Desde a mais evidente, saindo da superfície, como o Aliança do Yoga, ela é uma instituição que tenta organizar as várias outras instituições que se coligam a ela. Quem que se coliga à Aliança do Yoga? Instituições fracas, instituições com pouco poder. Não fraca que não tem o yoga desenvolvido, não é isso? Mas que tem pouco poder no campo onde o yoga estabelece estruturas de dominação. Eu não quero dominar ninguém. Cara, quando você anuncia no Facebook, no Instagram, pra gente ficar só por aqui, no e-mail marketing, você está lutando por um espaço nessa estrutura. Não tenta ser cuzão igual Arjuna no Bhagavad Gita. Não dá pra fugir do campo de batalha. Você pode não querer dar mais aula de yoga, não ser mais professor, beleza, você sai do campo. Você vai então ser cliente. Ah não, vou sair de tudo, tem muita gente. E vai para que campo você vai? Para algum campo tu foi. Ah, eu trabalho no banco, nada a ver com isso. Ah, falou. Do caixa ao gerente,
Ah, 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 tem, sim. Ah, então vou fazer academia. Um mestrado, um doutorado, um pós-doc, tem toda uma estrutura também. Vou morar numa comunidade alternativa. Tem o chefe da comunidade alternativa. Há estruturas de dominação. Só em organizações sem um Estado. O Estado não significa Brasil, São Paulo, né? Sem um Estado. Que isso pode ocorrer. Instituições, então, o estabelecimento social anárquico, que não é bagunça. É onde eles são contra formas de dominação. Há um líder que surge, ou outro nome que você queira dar, surge espontaneamente. Mas eu estou fugindo do rolê. No yoga não tem isso. No yoga não tem isso. Então nós temos a organização yógica, dentro dela suas várias instituições, orbitando nas instituições ou mantendo elas, nós temos nossos personagens, estamos falando só de dois, os místicos, os feiticeiros, feiticeiras, magos, xamãs e os sacerdotes, sacerdotisas. Agora, há várias outras organizações religiosas orbitando no mesmo campo espiritual, onde está a organização yoga. Suas instituições, seus personagens, seus leigos, seus bens espirituais. Quais são os... Porra, cara. Protestantes, católicos, pais de santo, kardecistas. Cara, um monte, brother. Um monte. Às vezes até coachings entram ali no nosso campo. Aí eu não quero saber nada disso. Você quer ser um leigo nisso, você quer ser alienado disso, tanto quanto bom. Mas não pense que, por você não pensar, você ser ignorante disso, essas estruturas de dominação não chegam em você. E é disso que se trata aqui. Então os sacerdotes são especialistas religiosos ou espirituais, ou yógicos, espirituais, especialistas do yoga, que comandam a instituição de yoga, ou alguma instituição de yoga, ou as instituições de yoga. E os feiticeiros são também especialistas do yoga, mas eles não comandam instituição nenhuma. Eles oferecem serviços das suas técnicas aos leigos do campo iógico. Como assim serviço? Esse é o mais fácil de você visualizar, eu acho. Aulas de asana, pranayama, kriya, mantra, yoga hormonal, yoga terapia, yoga, sei lá, mindfulness. Eles transitam aqui. Eles transitam aqui. Nós já falamos lá sobre yoga científico, vai voltar aqui, mas eu sei que você feiticeiro já se ligou do yoga de sacerdote. Mas é claro, quando olha pro próprio umbigo, você não quer ser classificado em nenhum lugar, né? Aí você vai correr para o que você entende de campo que te joga mais poder. Joga mais poder para você ser classificado como um yogi xamã ou um yogi cientista? Pegou o rolê, tio? É por isso que os yogis no Brasil gostam e se aproximam muito mais da ciência do que de uma instituição religiosa. Porque a ciência oferece mais poder na sociedade laica e secular onde nós vivemos. Mas nós já falamos sobre isso. Para você ser um yogi científico ou cientista, você precisa estar baseado em evidências científicas. É um yogi baseado em evidências científicas. Aí nós já falamos que, tipo assim, Sirsasana você não pode dar. Não é baseado em evidência científica. Quais os benefícios do Sirsasana? Baseado em evidência científica. Não é porque você aprendeu a anatomia que trabalha X músculo, então você fortalece. Baseado em evidência científica. E não é porque saiu em 2, 3 artigos que é baseado em evidência científica. Não é porque saiu num livro que um cara que fez graduação em algum lugar que é baseado em científico. Não. Mesmo doutorado. Não, nada disso, tio. Não é isso. Baseado em evidência científica significa, cara, uma galera da comunidade, do campo acadêmico social,
refez, reproduziu aquela mesma experiência com o Sri Shastra, para a gente ficar ali. E, cara, repetiu os mesmos benefícios. E aí a gente pode dizer, cara, foi repetido aí em 8 universidades, 10 universidades, 20 universidades, com um grupo de N bacana, um grupo de grupo controle muito bem efetuado. E, cara, o que no yoga tá baseado em evidência científica assim tão forte? Talvez a meditação, mas o que da meditação? O que da meditação? Qual é o seu público? Tá entendendo como é mais pentelho você ir com crachá de yoga científico? Eu não sou do yoga científico. Meu yoga não é baseado em ciência. Porque não dá para dar aula de yoga baseado em ciência. Baseado em evidência científica. Porque não tem resultados suficientes, palpáveis, né? Que sustentem as práticas de yoga, talvez meditação, pá. Curtiu. Por isso que a feitiçaria, a magia, tá sempre ali ligado. Isso não é menor. É menor na sua cabeça, que vive numa estrutura de dominação que faz você acreditar que a ciência é a forma de explicar a realidade melhor, mais importante, mais verdadeira do que da mítica, da artística, da filosófica, da religiosa. Os sacerdotes não entram muito nessa briga com o cientista, porque, nós já falamos, os compensadores deles são gerais, estão ligados ao sobrenatural, tipo moksha. Como que eu vou pesquisar a porra do moksha? Pegou, tio? Quando eles começarem a brigar mesmo, eles vão brigar com o campo da filosofia. Que é muito raro ainda. Por quê? Porque os yogis no Brasil são todos feiticeiros, caralho, porra. E a galera da filosofia mesmo tá cagando pro yoga. Então, mesmo que você fique bravo negando isso, sacerdotes querem ser uma espécie de guias espirituais, mentores é outro nome bonito também, coach, mas negam que são religiosos. Por que os sacerdotes negam que são religiosos e os feiticeiros querem ser cientistas? Tu já sabe responder isso. Por quê? Numa sociedade complexa, que é secular e laica, secular, o Estado está separado da igreja, e o poder político está separado do poder religioso, ou pelo menos deveria estar em Constituição, e laico porque não há uma religião dominante no país. Cada um pode rezar para quem quiser, para Deus se quiser. Mas ganha mais devotos quem não se vende como religioso. E para explicar por quê, é outro rolê, a nova era, não sei o quê. E os feiticeiros querem ser cientistas, porque a gente já explicou, porque a ciência hoje bebe de maior credibilidade do que alquimistas, por exemplo. Há religiões nas sociedades que estabelecem uma simbiose entre os magos e os feiticeiros. Já falamos sobre isso. Brahmanes, antes da colonização inglesa, quando chega um colonizador com outro sacerdote, uma estrutura de pensamento e visão de mundo mais secular e laica, racionalista, vai separar. E aí o Brahmane vai deixando a magia de lado, vai se apegando mais às suas escrituras e compensadores gerais para não sofrer um abate dos sacerdotes colonizadores que o veem muito mais mágicos, feiticeiros, do que sacerdotes. Para estes, os protestantes são menores intelectualmente. Então o sacerdote, se despe da sua veia mágica, se afasta dos mágicos que orbitavam e orbitam as suas instituições religiosas e se aproximam destes.
Quanto menos cosmopolita, você já sabe disso, uma sociedade plural, quanto menos cosmopolita, mais simbioses, aproximações entre sacerdotes e magos acontece. Interior de Minas Gerais, você vai encontrar mais benzedeiras, as feiticeiras do catolicismo popular, do que na Vila Madalena, sei lá, um outro bairro mais cosmopolita do mundo, Nova York. Então, quanto mais cosmopolita uma organização social, menos as simbioses. Não é que deixe de ter feiticeiros e feiticeiras, magos, xamãs, mas eles não estão estabelecendo uma relação tão íntima com os sacerdotes, porque os sacerdotes se afastam dele para não perder credibilidade. Pensa na Índia, sendo colonizada pelos ingleses, sacerdotes então se afastam dos feiticeiros para continuar com a sua credibilidade alta. O yoga então nas minorias serão mais mágicas? É uma pergunta interessante de se fazer e se estudar. Será que o yoga nas favelas cariocas, nos bairros marginais de Salvador, tem uma pegada mais mágica ou mais sacerdotal? Eu apostaria como hipótese que os yogas das minorias estariam mais próximos à magia, tomando como exemplo as igrejas pentecostais e as religiões afro, por exemplo. São bastante mágicas os neopentecostais também. Os pastores removendo o obsessor, Exu, de um devoto na igreja, isso é extremamente mágico. Ele age como um feiticeiro, fazendo um contrafeitiço. Pegou o rolete? A quem? Ao sacerdote feiticeiro da religião afro, tipo pai de santo. Você nunca vai ver um pastor presbiteriano exorcizando alguém numa igreja. A igreja católica faz, a igreja católica e padres mais antigos ou que vivem em pequenas comunidades, mesmo menos cosmopolitas, são mais simbióticos aos magos da sociedade. Então isso aqui é absolutamente atual, brother. Estamos falando de hoje, 2020. E eu acho altamente rico isso, porque nos possibilita sair da discussão rasa do yoga. Isso é muito ácido. Nós já falamos sobre isso. É uma discussão de tensão entre estruturas de poder. E a pergunta então que se faz aqui é: qual é o seu rolê aqui nesse meio, tio? Tu é o leigo que compra serviços de yogis feiticeiros e feiticeiras? Você é um leigo devoto que, então, está convertido em uma instituição yógica X ou Y na espera, né, de bens e compensadores gerais? Ou você é meio simbiótico nos dois? Os feiticeiros podem gerar custo quando aproximados aos sacerdotes em sociedades mais complexas, por isso que eles se distanciam. Eles podem descredibilizar a instituição iógica no qual ele está se aproximando. Então é possível você encontrar instituições do yoga como o Vidya Mandir, que são muito mais ligados a sacerdotes do que a feiticeiros. Se você chega no Vidya Mandir, isso aqui tem um artigo científico falando sobre isso, na verdade, e chega assim e fala: cara, eu faço asanas muito irados, eu faço 6 horas de pranayama, eu faço Eriundo Ashtanga virado, sem parar, completo. Técnicas mágicas. No Vidya Mandir ou no Palas Athena em São Paulo, 2 instituições yogas mais ligadas à parte sacerdotal. Isso não é menor. Eles não estabelecem simbiose com yogis feiticeiros. Para eles isso é menor. Tipo, nossa,
porque eles estão ligados à intelectualidade, eles são elite. São especialistas do yoga que se juntam em torno de uma instituição e formam então uma elite. Feiticeiros são meio marginais, né? São meio marginais. Às vezes se associam uma instituição, mas se tornou mais cosmopolita, se afasta. Em comunidades alternativas, por exemplo, é muito mais fácil você encontrar, porque são menos cosmopolitas, a aproximação entre sacerdotes e os feiticeiros. Kuvalayananda, por exemplo, é um Swami, pai do yoga científico. Em 1918, se eu não me engano, ele vai fundar uma primeira instituição, a segunda instituição de yoga, ou a terceira, sei lá, que foram professores de yoga em Lonavala, na Índia. Ele lê um artigo científico de um cientista, né, inglês, de um médico inglês. Então ele lê, então vem comigo. Um yogi, aí até então um leigo, ele não é Swami, um leigo, devoto de uma instituição, devoto, ele tem um mestre, ele é devoto de uma instituição de yoga, que lê um artigo científico descredibilizando as práticas do yoga. O que ele faz? Ele vai reproduzir essas técnicas mágicas dentro de uma área, de um campo, no qual o seu acusador de superstição e magia, que é um médico inglês, portanto, num laboratório de ciência, aquelas técnicas que esse médico acusa de magia e superstição, pegou o rolê, tio? Para legitimar a prática, fala, não, é científica, não é mágico. Então ele é um sacerdote acusado pelo seu colonizador de praticar magia. Tá pegando o rolê, tio? E ele fala, não é magia. Eu vou provar com a sua própria explicação, que é a científica, que ela não é mágica, ela é científica. E é claro que ele encontra resultados, repercussões fisiológicas. Qualquer coisa que você fizer tem repercussão fisiológica. Mas é a primeira vez que alguém coloca um yogi, no caso aqui foi Nauli, fazendo Nauli, o Janabandha e Nauli, tirando chapa, uma radiografia, medindo a pressão ali do reto, enfim, é um outro rolê, outra aula, no aula de neurobiologia tem isso aqui. E ele fala, não, olha só, aí ele escreve um artigo. Então vamos ler por nossa ótica aqui. É um sacerdote, ou pelo menos um discípulo de um sacerdote, depois ele vai virar Swami, né, com Valayananda, lendo um cientista acusando as práticas da sua instituição religiosa, ou da sua instituição religiosa, ou instituição de yoga, pronto, vai, pra você não ficar nervoso, de magia. E quando uma cidade vai ficando mais cosmopolita, como a Índia foi ficando durante a colonização inglesa, mais cosmopolita, se aproxima da magia, que sempre foi simbiótica na Índia, perde poder, perde credibilidade, perde graus na estrutura de dominância e os seus bens espirituais, ou bens do yoga, são descredibilizados. Então ele vai provar, demonstrar pela ciência, ele é uma educação física, que aquele médico inglês está dizendo não é superstição, mas é legitimado pela ciência. Porque a feitiçaria aumenta muito o custo para o yoga institucional. A feitiçaria, a prática mágica, aumenta o custo, faz a instituição yógica perder sua credibilidade em sociedades cosmopolitas. Por quê? Porque os compensadores são específicos, eu consigo verificar ele empiricamente a curto prazo. Por isso que uma instituição yógica em sociedades mais cosmopolitas vão se afastando da magia, da feitiçaria e vão se aproximando, por exemplo, para ficar no português mais claro,
da interpretação, comentário das escrituras, vão se aproximar mais de Kaivalya, vão falar mais sobre Samadhi, sobre Viveka, sobre os kleshas, sobre moksha, plenitude. Vai caminhando para o que os sacerdotes chamam de filosofia e não de teologia. Mas essa é uma outra aula que a gente pode ter. Os sacerdotes vão se aproximando da filosofia para fugir das aproximações teológicas, religiosas, que também perdem credibilidade. Isso no futuro próximo vai acontecer com mais força. E os feiticeiros vão se aproximar da ciência, porque as práticas mágicas em sociedades cosmopolitas, como o Brasil, algumas capitais do Brasil, perdem credibilidade nesse sentido. O yoga vai chegando no Brasil por uma porta muito mais mágica do que sacerdotal. E depois vai se transformando. E eu espero você então na próxima aula para a gente adentrar essa pequena história do yoga no Brasil, para evidenciar mais essa história, essa migração de um yoga mais mágico para um yoga mais sacerdotal que a gente vê hoje, mas não que acabe. Está acontecendo hoje uma tensão entre os dois.